Meu nome é Lourdes, mas na minha vila todo mundo me chama de Dona Lourdes. Sou uma mulher simples, dessas que acordam antes do sol, quando o céu ainda é só um resquício azul, e o mundo parece respirar devagar. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Levanto devagarinho, benzo o quintal com as mãos calejadas, rezando para que Deus guarde minha terra e minha alma cansada. Preparo o café preto na chaleira velha, aquele que chia como se quisesse contar todos os meus segredos ao vento. Cada manhã é uma luta, um recomeço, uma esperança que teimo em não perder. Criei minha filha, Isabela, sozinha, desde que o pai dela partiu, levando embora o que restava dos nossos sonhos, com outra mulher que, para mim, nunca teve nome. Foi um abandono que marcou o silêncio da casa, uma ferida que nunca fechou. Lembro das noites em claro, embalando o choro da bebê, enquanto meu coração se partia em pedaços invisíveis. O medo, a solidão e uma promessa silenciosa. Eu daria a Isabela tudo que eu mesma nunca tive. Isabela era minha vida, o meu sol, meu motivo. Cada passo dela, cada sorriso, era como um troféu que eu segurava contra o peito. Fiz de tudo para dar o melhor que podia, mesmo quando a fome apertava e as roupas rasgavam. Cada sacrifício parecia pequeno perto do brilho nos olhos dela. E ela sempre dizia, com aquela voz cheia de sonhos: Mãe, um dia eu vou te tirar dessa vida. Palavras doces que eu guardava como tesouros, mesmo quando a realidade insistia em me sussurrar que talvez não fosse tão simples assim. Mas, como uma sombra que se alonga no entardecer, Isabela mudou. Foi quando ela começou a andar com gente rica, com gente que não olhava para mim, para o nosso mundo de simplicidade. Eu sentia que algo dentro dela se quebrava, se transformava. Era uma distância que crescia, silenciosa, dolorosa. Na semana do casamento dela com um empresário influente, Isabela chegou em casa diferente. Não era só o vestido novo, o cabelo arrumado, era outra mulher, com olhos duros, quase frios, e palavras que ninguém, nem eu, estava pronta para escutar. Mãe, eu não quero mais a senhora no meu casamento. A voz dela era cortante, como lâminas invisíveis. E, para falar a verdade, é melhor a senhora sair daqui. Hoje, o ar pareceu faltar no meu peito. Cada palavra dela foi como uma faca que sangrou meu coração. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas tentei não ceder à dor. Tentei entender o que havia acontecido com a menina que prometeu me tirar daquela vida. Arrumei minhas poucas coisas num saco. O terço pendurado no pescoço balançava como se sentisse a tristeza da despedida. Saí de casa sem olhar para trás. Os passos pesados carregavam não só meu corpo, mas toda a esperança que restava. Fui para a praça da vila, onde as árvores testemunharam tantos dos meus lamentos. Entrei na igrejinha, pequena e vazia, onde o silêncio é um sussurro sagrado. Ajoelhei-me no banco de madeira, o coração apertado, e chorei. Chorei como nunca havia chorado antes, um choro que misturava dor, medo e uma fé teimosa. Senhor, só o Senhor sabe o que eu tô sentindo. Mas eu não vou perder minha fé. Cuida da minha filha e de mim. Enquanto minhas palavras se dissolviam no ar, uma brisa leve percorreu a igreja, fazendo as velas tremeluzirem como se quisessem contar um segredo. A luz suave perto da imagem de Nossa Senhora ganhou vida, como se a própria Mãe Celestial estivesse ali, ouvindo meu pedido desesperado. E então, uma voz sussurrou no meu coração, mais clara que qualquer som. Não temas, Lourdes,
a justiça virá. Eu quis olhar, queria ver de onde vinha aquela promessa, aquela esperança que me invadia. E foi quando percebi, a imagem de Nossa Senhora sorriu para mim. Um sorriso tão puro, tão cheio de amor e mistério, que me fez acreditar que, apesar de tudo, eu não estava sozinha. Foi nesse instante que ouvi passos apressados na porta da igreja. Um homem, vestido de terno, entrou com um olhar preocupado, quase perdido. Era o marido de Isabela, o empresário influente, mas havia algo diferente nele. Um conflito, uma dor que ele também carregava. Dona Lourdes. Ele perguntou, hesitando. Eu preciso falar com a senhora. Sobre a Isabela. Meu corpo tremeu, não sabia se sentia medo ou alívio. A guerra silenciosa entre mãe e filha estava prestes a ganhar novas batalhas, e eu não sabia se estava preparada para o que viria. O homem se aproximou, e por trás daquela formalidade, pude ver a fragilidade de quem, como eu, tinha muito a perder. Ela está diferente, não é? Ele continuou, como se buscasse palavras para explicar o inexplicável. E eu temo que, talvez ela esteja em perigo. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Perigo. Isabela, minha filha, que prometeu me tirar daquela vida, agora envolvida em algo que eu sequer imaginava. Olhei para a imagem de Nossa Senhora, o sorriso ainda lá, como um convite para que eu não desistisse. E foi então que percebi, a provação que eu enfrentava era maior do que eu podia ver, mas a oração que fiz naquela igreja seria só o começo de uma história que mexeria com tudo que eu acreditava. E, enquanto a noite se fechava lá fora, a igreja se tornou um palco de segredos e promessas, onde o passado, o presente e o futuro começavam a se entrelaçar numa trama que eu ainda teria que desvendar. Dona Lourdes, ele repetiu, com a voz mais firme, mas ainda carregada de emoção, precisamos encontrar Isabela, antes que seja tarde demais. Meu coração disparou. A dúvida, o medo e a esperança se misturavam numa tempestade silenciosa. Eu queria gritar, correr, mas só consegui sussurrar. Onde ela está? O homem desviou o olhar, como se carregasse um peso insuportável. Eu não sei, mas prometo que vou ajudar a encontrá-la. A porta da igreja rangeu ao se fechar, deixando a escuridão entrar. E no silêncio que se seguiu, eu senti que minha vida mudaria para sempre. Porque aquela noite não era só uma despedida, era o começo de uma busca por justiça, por amor e talvez, pela redenção. E eu estava pronta para enfrentar o que viesse, porque no fundo, sabia que o sorriso daquela imagem era mais do que uma promessa. Era uma luz no meio da escuridão que ameaçava engolir tudo. E então, uma última pergunta ficou presa na minha garganta, mais forte que qualquer oração. Mas, o que aconteceu com minha filha? E foi com essa dúvida, essa dor queima-viva, que eu me levantei daquele banco de madeira. Porque às vezes, o amor de mãe é o único caminho para reencontrar a luz. E naquela noite, entre sombras e velas, a história de Lourdes e Isabela estava apenas começando. Acordei com a cabeça latejando, o corpo pesado como se tivesse carregado o peso do mundo durante a noite. O banco duro da praça me oferecia um desconforto frio, mas era o único lugar onde pude descansar depois de tanto caminhar, perdida entre ruas vazias e pensamentos em turbilhão. O sol da manhã começava a despontar, tímido, como se não quisesse revelar as feridas que eu carregava por dentro. Levantei-me devagar, o olhar distante, e segui sem rumo até a pequena igreja que ficava ali perto, um refúgio silencioso no meio da cidade agitada. Ao cruzar a porta,
O cheiro de incenso misturado ao frio do lugar me trouxe uma sensação estranha de paz e inquietação ao mesmo tempo. No último banco, uma mulher estava sentada, o corpo curvado, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto marcado pela dor. Algo naquela cena me puxou para perto, como se uma força invisível me guiasse até ela. "Posso ajudar, minha filha?" perguntei, com a voz embargada, tentando esconder a própria fragilidade. Ela ergueu o rosto, surpresa, com olhos vermelhos e marejados que carregavam mais do que tristeza. Havia um desespero antigo, uma dor profunda que só quem perdeu tudo conhece. "Preciso de oração. Minha mãe está no hospital, e os médicos disseram que não vai resistir." A voz saiu quase num sussurro, mas carregava uma carga de angústia que parecia apertar o peito. Segurei sua mão com força, tentando transmitir um pouco da fé que há muito me escapava. Comecei a rezar, palavras simples, mas cheias de um desejo genuíno de que algo, qualquer coisa, pudesse mudar aquele momento. Senti um calor suave e estranho percorrer meu corpo, como se uma luz invisível tocasse minha alma cansada. E então, como se fosse um sinal, o celular dela tocou. "É um milagre. Minha mãe acordou." Ela exclamou, a voz embargada pela incredulidade e esperança. Me abraçou com tanta força que senti meu próprio coração acelerar. Fiquei ali, imóvel, emocionada e confusa. Será que aquela prece tinha mesmo feito diferença? Será que ainda existia um sopro de milagre nesse mundo cheio de dor? Minha mente vagava entre a fé que me restava e as cicatrizes do passado, lembranças que insistiam em surgir. Mas o silêncio foi quebrado abruptamente por uma voz grossa e carregada de desprezo. "Isso é farsa. Essa velha aí só quer se aproveitar da fé dos outros." Um homem se levantou no meio da igreja, o olhar fixo em mim, cheio de acusação. Seus passos ecoaram pelo salão enquanto ele se aproximava, apontando o dedo em meu rosto com uma raiva contida, quase animalesca. O choque congelou o ar entre nós. Olhei para a mulher, que recuou um passo, assustada. O homem, com o peito arfando, continuou. "Já vi esse tipo de coisa antes. Gente que finge, que manipula, que vive do desespero alheio. Você só quer aparecer, tirar proveito da dor dos outros, não é?" A dor daquela acusação foi mais aguda do que qualquer ferida física. Senti um nó na garganta, e a vontade de chorar veio com força, mas resisti, segurando as lágrimas com um esforço quase desumano. Tudo o que eu queria era acreditar que aquela oração tinha sido verdadeira, que havia uma luz, um milagre real. Mas a sombra da dúvida agora pairava pesada sobre mim. "Quem é você para julgar?" Consegui responder, a voz trêmula, mas firme. "Cada um carrega sua dor, suas dúvidas. Eu não vim aqui para enganar ninguém. Só quero acreditar que existe esperança." Ele riu, um riso amargo, e ergueu as mãos em desafio. "Esperança? Essa palavra é só para quem tem coragem de enfrentar a verdade, não para quem vive de ilusões." Naquele momento, a mulher ao meu lado soltou a mão que eu segurava e deu um passo para trás, como se o ar tivesse ficado pesado demais. Eu queria dizer algo, tentar encontrar um meio de acalmar aquele confronto, mas minhas palavras se perderam na garganta. O silêncio da igreja parecia se transformar num campo de batalha invisível, onde cada olhar carregava julgamento, medo, esperança e incredulidade. Eu sabia que, naquele instante, minha vida havia mudado para sempre, e que a resposta para aquele mistério ainda estava por vir. Enquanto o homem continuava a me encarar, apontando o dedo e murmurando palavras duras, um som estranho começou a ecoar do lado de fora da igreja. Era uma sirene,
distante, mas crescente, como um aviso que ninguém ali queria escutar. Meus olhos se cruzaram com os da mulher que eu tinha ajudado. Ela estava hesitante, a dor ainda visível, mas agora havia algo mais ali, um fio tênue de coragem, uma faísca de fé renovada. E eu soube, naquele instante, que aquela história estava longe de acabar. Porque às vezes, os milagres mais verdadeiros vêm escondidos nas sombras da dúvida, e a batalha pela verdade só estava começando. O homem me acusava na frente de todos, sua voz cortante como uma lâmina, destilando veneno a cada palavra. Farsante! Ele gritava, quer enganar o povo, tirar deles o pouco que tem, se aproveitando da fé e da boa vontade. O som das suas acusações ressoava pelo salão da igreja, preenchendo cada canto com uma sombra pesada, sufocante. Eu tentei me defender, mas a voz me faltava. As palavras que queria dizer se embaralhavam dentro de mim, se misturavam às lágrimas que insistiam em escorrer, quentes, descompassadas, revelando o medo que eu jamais imaginara sentir. Aquele momento, diante de tantas pessoas que eu julgava amigas, era um golpe inesperado. Meu peito apertava, como se um nó invisível o esmagasse, e minha alma se despedaçava a cada sussurro de dúvida que começava a ecoar entre a multidão. Eu só quero orar. Minha voz saiu num fio, quase inaudível. Não quero nada de ninguém. Só quero ajuda, só quero paz. Mas ninguém mais parecia ouvir a sinceridade no meu apelo. As pessoas começaram a cochichar, a olhar desconfiadas, e eu sentia o peso do julgamento pairando no ar como uma tempestade prestes a desabar. A mulher que antes havia sido chamada de milagre, a salvação de tantos corações aflitos, agora era só uma sombra de si mesma, fragilizada pela incredulidade. Aquele homem, com sua acusação fria e cruel, tinha sido um dos primeiros a chegar à igreja, sempre com um olhar desconfiado, mas nunca imaginei que carregasse tanta amargura dentro do peito. No fundo, sabia que aquela dor tinha raiz em algo muito mais antigo, muito mais doloroso do que simples inveja ou maldade. Voltei para trás da igreja, o coração pesado e as pernas trêmulas, até que sentei no chão frio. As pedras sob mim pareciam refletir a dureza daquele momento. Deixei que as lágrimas rolassem sem controle, um choro que vinha da alma, de um lugar profundo onde as feridas do passado ainda sangravam. Pensei em tudo que havia perdido. Naqueles anos em que lutara para sobreviver, escondendo segredos que jamais contará a ninguém, a dor da mãe doente que partiu sozinha, o medo constante de não ser boa o suficiente, a noite em que precisará escolher entre fugir ou enfrentar a solidão. Todas as lágrimas que derramei em silêncio, todas as promessas feitas no escuro, me levaram até aquele instante de desespero. Para que continuar? Sussurrei para mim mesma, quase sem voz. Se o mundo só me rejeita, se até aqueles que diziam acreditar em mim duvidam da minha fé. O silêncio atrás da igreja era cortante. Eu não queria mais palavras, não queria mais olhares vazios nem sorrisos de pena. Queria só sumir, desaparecer naquela sombra de incredulidade que me consumia. Foi então que senti algo tocar minha mão, um papel frio e leve. Olhei para cima e vi um jovem de olhar sério, quase sem expressão, que me entregava a carta sem dizer nada. Seus olhos pareciam carregados de um misto de urgência e segredo, e logo ele se afastou, sumindo entre as árvores que cercavam a igreja. Minhas mãos tremiam ao abrir a carta. Cada palavra parecia um sopro de esperança numa noite sem estrelas. Dona Lourdes, a verdade está prestes a aparecer. Esteja na igreja amanhã, às 10 horas. Li e reli aquelas linhas, sentindo o coração acelerar.
Uma faísca de coragem começou a acender dentro de mim, uma promessa de que talvez, só talvez, ainda houvesse uma chance de redenção, de mostrar que minha fé não era uma mentira, que eu não era uma fraude. Mas foi no rodapé que meu peito quase parou de bater. O nome estava ali, claro e ameaçador. Rodrigo, noivo de Isabela. Meu corpo congelou, e uma mistura de emoções me invadiu de uma só vez. Surpresa, medo, raiva e uma dor antiga, que eu achava enterrada para sempre. Rodrigo, o homem que sempre parecia sorrir por trás da máscara, o mesmo que olhava para Isabela com aquele brilho de futuro, de promessa, e que agora me chamava para um encontro marcado no coração daquela mesma igreja onde tantas verdades se escondiam. Por que ele? Por que naquele momento? E o que significava aquilo para Isabela, para mim, para tudo que eu acreditava? Fechei os olhos, tentando respirar fundo, mas a tempestade dentro de mim só aumentava. A sombra da incredulidade não havia acabado. Ela estava apenas começando a se aprofundar. E eu sabia que, amanhã, tudo mudaria. Ou tudo se desmoronaria. Mas naquele instante, sentada no chão frio, cercada pela escuridão e pelo silêncio, uma pergunta martelava na minha mente, como uma punhalada invisível. Qual verdade Rodrigo queria revelar? E, mais do que isso, estaria eu pronta para encarar o que viria? No dia seguinte, o sol parecia um cúmplice silencioso, iluminando as janelas da igreja que já começava a se encher com um murmúrio crescente. A igreja estava lotada, mais do que o esperado. Parecia que todo mundo da cidade tinha vindo para assistir ao ensaio do casamento de Isabela. Algumas mulheres trocavam olhares curiosos, outras disfarçavam sorrisos condescendentes, enquanto os homens sussurravam entre si, tentando adivinhar o que estava para acontecer. Eu fiquei no canto, com o corpo inteiro em alerta. Minhas mãos tremiam, mesmo segurando firme meu terço. O coração parecia querer fugir pela boca, cada batida martelava com força, como se avisasse que o que vinha ali era muito maior que nós. Aquele momento carregava um peso sufocante, um segredo prestes a explodir em meio àquelas paredes sagradas. Eu não conseguia tirar os olhos de Isabela. Sua postura, a forma como segurava o vestido, um pouco tensa, um pouco altiva, como se tentasse convencer a si mesma que tudo estava sob controle. Rodrigo entrou poucos minutos depois, com o rosto sério, os olhos fixos no altar, mas sua atenção se perdeu ao me ver ali, imóvel. Ele fez um gesto sutil, com a cabeça, um sinal para que eu esperasse. Aquele sinal carregava um significado que só nós dois entendíamos, a promessa de que ele não deixaria aquilo passar. O murmúrio da cerimônia foi abafado pelo som da voz do padre, que dava as últimas instruções para o ensaio, preparando todos para o grande dia. O cheiro do incenso misturava-se ao perfume das flores espalhadas, criando um clima pesado, quase irreal. Quando chegou o momento do sim, a tensão explodiu. O padre olhou para Rodrigo, que ficou em silêncio por um instante longo demais, olhando para Isabela. Ele respirou fundo, com os olhos marejados, mas firmes. Então, de repente, quebrou o protocolo. Antes, preciso dizer uma coisa. O silêncio que caiu foi tão profundo que até o som do vento lá fora parecia ecoar dentro da igreja. Todos se entreolharam, a ansiedade tomando conta como uma nuvem pesada. Essa mulher que Isabela expulsou é a mãe dela. A voz de Rodrigo tremia, mas era carregada de uma força que ninguém esperava. E ela merece respeito. Uma onda de choque percorreu o salão. Isabela ficou paralisada, os olhos arregalados, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Algumas pessoas ao redor começaram a cochichar,
tentando entender o que aquela revelação significava. Rodrigo continuou, como se cada palavra fosse arrancada de um lugar profundo dentro dele. Eu sabia da história toda desde o começo. Vi as cartas, escutei os sussurros, acompanhei o sofrimento que ela tentou esconder. Ele olhou diretamente para Isabela, com uma mistura de tristeza e reprovação. E eu não aceito esse tipo de ingratidão. Vergonha da própria mãe? Isso não é amor. Isso não é família. Isabela abriu a boca, como se quisesse negar, justificar, apagar o passado que Rodrigo trazia à tona. Mas suas palavras morreram no ar, sufocadas pelo silêncio pesado que se formou. Rodrigo tentou balbuciar, os olhos brilhando de raiva e medo. Mas antes que pudesse continuar, o padre fez um gesto discreto e recebeu um envelope que alguém havia acabado de entregar. A mão que trouxe aquele envelope estava tremendo, um misto de coragem e medo no ar. O padre, com a voz pausada e hesitante, abriu o envelope na frente de todos. Dentro, havia fotos, documentos, provas claras de traição. Isabela com um dos sócios de Rodrigo, em cenas que não deixavam dúvidas. A traição não era só um segredo entre eles, agora era pública, escancarada diante de todos ali. Um murmúrio de choque, incredulidade e desapontamento se espalhou imediatamente pelo salão. Olhares se voltaram para Isabela, que sentiu como se seu mundo desmoronasse em câmera lenta. Ela sentiu a mão suar, o coração acelerar até doer, enquanto tentava encontrar uma saída, uma desculpa, qualquer coisa para se salvar daquele momento. Rodrigo, por sua vez, estava como se seu rosto tivesse congelado em uma máscara de dor e revolta. Era o homem que confiava, amava e respeitava sendo destruído diante dos seus olhos, e ele não conseguia se mexer, não conseguia falar. Eu observei tudo aquilo com o peito apertado, uma mistura de tristeza e esperança. Porque naquele instante, sabia que nada mais seria como antes, para nenhum de nós. Isabela desviou o olhar, e eu pude ver o brilho das lágrimas começando a escorrer, misturadas com a raiva que pulsava em seu peito. Mas havia também um medo profundo, medo do que viria a seguir, do que esse segredo poderia destruir. E enquanto todos aguardavam a reação de Rodrigo, uma pergunta ficou no ar, cortando o silêncio como uma faca. O que ele faria agora? Perdoaria ou condenaria para sempre? O salão da igreja estava tomado por uma confusão que parecia crescer a cada segundo, uma tempestade invisível que ameaçava romper a paz que antes reinava naquele espaço sagrado. Isabela, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, gritava de dor e desespero. Seu corpo parecia uma fera acuada, tentando se defender das próprias feridas abertas. Ela clamava por justiça, por perdão, por algo que nem ela mesma conseguia entender direito. Rodrigo, com o rosto fechado e os punhos cerrados, virou-se de repente e saiu, como se fugir fosse a única forma de evitar o colapso que se formava dentro dele. Eu permaneci ali, parada, sentindo cada partícula do ar carregar o peso da angústia e da culpa. Meu coração apertava, quase sufocando, como se cada batida trouxesse um punhal invisível perfurando minha alma. Aquelas feridas, tão antigas e profundas, estavam expostas diante de todos. Eu respirei fundo e me aproximei de Isabela, tentando encontrar uma forma de alcançá-la além das palavras, além das mágoas. Eu te perdoo, minha filha, falei com a voz embargada, a mão tremendo ao tocar seu ombro. Porque Deus me ensinou a amar, mesmo quando machucam a gente. Isabela ergueu os olhos, marejados, e por um instante tudo ficou em silêncio. O eco das palavras parecia dissipar a tempestade. Mas então, como se o céu tivesse ouvido nosso clamor,
Uma luz intensa e pura invadiu a igreja. Era uma luz que parecia brotar do próprio altar, enchendo o espaço com uma aura de paz e esperança que ninguém conseguia explicar. As pessoas, tomadas pela emoção, caíram de joelhos em reverência e espanto. No altar, como uma miragem milagrosa, apareceu a imagem de Nossa Senhora, brilhando com uma serenidade tão profunda que tocava o coração de cada um ali presente. Um calor diferente e suave começou a irradiar no peito de todos. Era um calor que aquecia, que curava, que prometia redenção. O padre, com a voz embargada pela emoção, levantou-se e anunciou, sua voz firme ecoando na capela silenciosa. Testemunhem o amor de uma mãe verdadeira. Lágrimas começaram a escorrer livremente dos olhos de muitos fiéis. Alguns tentavam conter, mas o choro era inevitável, como se a alma tivesse sido lavada por aquela manifestação divina. Isabela, tomada pela força do momento, não conseguiu mais se manter de pé. Ela caiu nos meus braços, o corpo frágil e a voz trêmula. Mãe, me perdoa, sussurrou, como se dissesse a frase que carregava em seu peito há tanto tempo. Eu a abracei com toda a força que meu corpo permitia, sentindo o peso de anos de ressentimentos, mágoas e medos se dissolverem naquele abraço. Era como se o tempo tivesse parado, e só restasse o amor, puro e imenso, que ultrapassa qualquer dor. Eu te amo, Isabela. Sempre amei, murmurei, com a voz embargada. E naquele instante, tudo parecia finalmente fazer sentido. Porque o amor de mãe, quando verdadeiro, tem o poder de superar até as maiores tempestades. Mas, enquanto o silêncio sagrado dominava o ambiente, algo inesperado aconteceu. Uma criança, pequena e desconhecida, com os olhos brilhantes e o rosto marcado pela mistura de medo e esperança, correu até mim, quase tropeçando no caminho. A senhora salvou minha mãe também, disse com uma voz doce, mas firme, olhando diretamente nos meus olhos. O salão se encheu de um silêncio pesado, como se aquela frase tivesse aberto uma porta para um segredo maior, um mistério ainda não revelado. Todos olharam para mim, esperando uma resposta que eu ainda não sabia como dar. Naquele instante, um nó se formou na minha garganta, e uma pergunta martelava na minha mente. Até onde meu perdão poderia alcançar? Que segredos essa criança carregava? E que novas provações estariam por vir? Eu não sabia ainda, mas sentia que aquela noite marcaria o começo de uma jornada ainda mais intensa. Uma jornada onde fé, amor e redenção teriam que se reinventar mais uma vez. Depois daquele dia, minha vida mudou para sempre. Não foi uma mudança rápida, como um estalo de dedos, mas uma transformação lenta e profunda, que veio junto com dores antigas ressurgindo e esperanças que eu nem sabia que ainda existiam. A igreja, antes um espaço silencioso e quase esquecido na esquina do bairro, começou a se encher de vida. As pessoas chegavam com fé, mas também com dúvidas, mágoas e histórias de sofrimento. E foi ali que eu, Dona Lourdes, me descobri, não como alguém perfeita, mas como um instrumento para que milagres acontecessem. Me chamavam assim, com respeito e carinho, Dona Lourdes, a mulher de oração. Um título que, no começo, me deixou desconfortável, porque eu sabia muito bem das minhas falhas, das noites em claro pensando no passado, nas perdas que carregava no peito. Isabela. Ai! Isabela! Minha irmã que sempre teve a força que eu perdi um dia. Quando voltou arrependida, seus olhos carregavam o peso da culpa, da vergonha. Pediu, quase implorou, para que eu voltasse para casa. Aquele lugar que um dia foi nosso abrigo, mas também palco de tantas feridas. Eu a olhei,
com a voz embargada, disse que meu lar agora era onde Deus me chamasse, onde Ele quisesse que eu estivesse. Não era uma rejeição, não naquele momento. Era a afirmação de que eu precisava seguir adiante, mesmo que isso significasse deixar para trás o passado que tanto me doía. Isabela mudou, e não foi só uma mudança superficial. Ela parecia carregar uma luz nova, um brilho que antes estava escondido. Começou a se envolver com projetos sociais, visitava abrigos de crianças e idosos, tocava corações que pareciam perdidos no mundo. Era como se, aos poucos, ela tivesse entendido o que realmente importa: o amor, a compaixão, a entrega. E eu me orgulhava dela, mesmo sabendo que nossas feridas talvez nunca se fechassem completamente. Rodrigo virou muito mais que um amigo. Ele era minha âncora em dias turbulentos, aquele que me puxava para a esperança quando eu quase afundava no desespero. Juntos, organizamos campanhas de oração, arrecadamos doações para os que precisavam, transformando pequenas ações em grandes milagres. Ele não sabia, mas seus gestos gentis e seu olhar atento faziam meu coração pulsar de um jeito que há muito tempo não sentia. Havia entre nós uma cumplicidade silenciosa, cheia de palavras não ditas, de olhares que falavam mais do que qualquer frase. A praça onde, tempos atrás, eu dormi sob o céu aberto, esquecida pela cidade, agora estava irreconhecível. Um pequeno jardim florescia ali, com cores vibrantes e um silêncio sagrado. No centro, uma imagem de Nossa Senhora, protegendo aquele pedaço de terra que para mim tinha se tornado sagrado. Toda vez que eu passava, sentia uma paz misturada com uma dor antiga, como se aquelas flores guardassem as minhas lágrimas e também a minha fé. Certa tarde, enquanto cuidava das flores, sentindo a terra fria entre os dedos, uma brisa suave passou pelo meu rosto. Era a mesma brisa da primeira noite, aquela que havia trazido uma sensação inexplicável de esperança e renascimento. Meu corpo estremeceu, e uma memória quase esquecida veio à tona, tão viva quanto a dor que nunca tinha partido. Eu parei, olhando para o céu nublado, sentindo algo dentro de mim mudar de novo. Como se aquela brisa carregasse uma mensagem, um chamado silencioso que eu precisava entender. E então, ouvi um sussurro no vento, uma promessa de que a vida, com todos os seus mistérios, ainda tinha surpresas para mim. Mas, naquele momento, algo me fez recuar. Uma sombra no meu coração que eu achava ter deixado para trás voltou a me assombrar. Por quê, afinal? Será que eu estava pronta para aquilo? Para tudo que estava por vir? O telefone vibrou no bolso da minha saia. Era uma mensagem inesperada, que fez meu coração disparar e minhas mãos tremerem. As palavras que li me deixaram congelada, presa entre o medo e a esperança. Precisamos conversar. É urgente. Não posso mais esconder o que aconteceu. Quem seria? O que poderia ser tão importante a ponto de mexer com tudo que eu estava tentando reconstruir? Olhei para o jardim, para aquela imagem de Nossa Senhora, e senti a certeza de que minha vida nunca mais seria a mesma. A brisa suave entrou pela janela do quarto, acariciando meu rosto como se fosse um sussurro divino. Era um vento diferente daquele que eu sentirá nos dias sombrios de dúvidas e lágrimas. Agora, ele trazia uma paz tão profunda que parecia dizer, sem palavras, que eu havia cumprido minha missão, como se Deus mesmo tivesse se inclinado sobre mim, dizendo: "Você fez o que precisava fazer." Fechei os olhos, sentindo o frescor invadir cada canto da minha alma cansada. Não havia espaço para mágoas, rancores ou ressentimentos. Aquelas feridas do passado, que durante tanto tempo me consumiram,
haviam se transformado em cicatrizes que lembravam as batalhas, mas também a força que conquistei. Era só gratidão, uma gratidão silenciosa, que falava mais alto do que qualquer lágrima derramada. Mas a verdade, escondida entre as linhas desse silêncio, era que o caminho até ali fora tudo menos fácil. Foram noites de angústia, quando o medo parecia querer me sufocar. Aquele mesmo medo que me acompanhou desde a infância, quando perdi minha mãe tão cedo. Uma perda que marcou meu coração com uma saudade que até hoje doía, como uma ferida aberta. Naqueles momentos, eu me perguntava se realmente conseguiria perdoar quem me feriu tão profundamente, se conseguiria viver sem o peso do ódio, que parecia me consumir por dentro. Isabela. Ela foi a outra parte daquela história. Minha irmã de alma, meu reflexo, minha confidente, mas também minha maior dúvida. Lembro do olhar dela naquela manhã, quando me contou que se casaria. Não com o homem poderoso que muitos esperavam, mas com alguém simples, um homem de coração bom, que respeitava a fé dela. Foi uma surpresa para mim, um misto de alívio e estranheza. Alívio, porque sabia que ela merecia alguém que não apenas a amasse, mas que a valorizasse verdadeiramente. Estranheza, porque, no fundo, eu queria acreditar que o destino dela fosse algo grandioso, quase impossível de ser simples. Ela parecia radiante naquele dia, com a luz do sol refletida em seus olhos, e eu me peguei sorrindo, mesmo com aquela pontada de saudade que insistia em apertar meu peito. As escolhas dela eram um lembrete de que, apesar das tempestades, a vida sempre encontrava um jeito de florescer. Eu, por outro lado, continuei na minha jornada, sempre ao lado de quem precisava. Aqueles que, assim como eu, carregavam dores silenciosas. Cada oração que eu fazia não era apenas uma palavra ao vento. Era um abraço que eu enviava para corações partidos, uma promessa de que não estavam sozinhos. Aprendi que a justiça de Deus não se fazia pela vingança, mas pela transformação. Uma transformação que começava dentro de cada um, mesmo nos corações mais endurecidos. Ainda me lembro das noites em que o ódio parecia gritar dentro de mim, quando as lembranças dos momentos difíceis me visitavam sem aviso. Eu queria justiça, sim, mas não aquela justiça fria e calculista que destruía. Queria uma justiça que curasse, que libertasse, que fizesse renascer. E foi nessa busca que entendi que o verdadeiro milagre não está na queda do inimigo, mas na mudança dele. Por muito tempo, pensei que o perdão fosse um sinal de fraqueza. Afinal, perdoar quem nos feriu parecia quase impossível, uma rendição a algo que não merecíamos. Mas aos poucos, a vida me ensinou que o perdão é o maior ato de coragem que existe. É abrir mão da dor para se permitir viver. É libertar-se das correntes invisíveis que nos prendem ao passado. Lembro de uma noite específica, quando tudo parecia desmoronar, e recebi uma mensagem que mudou tudo. Palavras simples, mas carregadas de arrependimento e sinceridade. Não era um pedido vazio, era um grito de quem havia entendido a dor que causou e queria, enfim, mudar. Aquela mensagem me trouxe uma tempestade de emoções. Raiva, dúvida, medo, esperança, tudo junto, me confundindo e me puxando para um abismo emocional. No silêncio do meu quarto, eu repeti para mim mesma várias vezes: será que eu consigo? A resposta não veio imediatamente, mas com o tempo percebi que o perdão não é um presente para quem errou, é um presente para quem perdoa. É uma forma de se curar e seguir em frente, mesmo que a ferida ainda insista em latejar de vez em quando. E então veio a maior vitória: o perdão. Não um perdão fácil, mas um perdão verdadeiro, que me libertou e abriu caminho para um futuro onde o passado não teria mais o poder de me definir. Hoje,
Quando fecho os olhos e sinto essa brisa suave, sei que o ciclo está completo. Sei que aquela dor imensa, aquela angústia que quase me consumiu, se transformou em força, em fé, em esperança. Porque a justiça de Deus não é uma sentença de morte, é uma promessa de vida renovada. E você? Já sentiu o peso do rancor no peito? Já imaginou como seria libertador abrir mão da dor que aprisiona? Eu acredito, com toda a minha alma, que o perdão tem o poder de mudar destinos. E talvez, assim como eu, a sua história também possa iluminar o caminho de alguém que ainda não encontrou essa paz. Então me conta, você acredita nisso? Que o perdão é o maior milagre que podemos oferecer e receber? Porque, no fundo, é isso que nos faz humanos. A capacidade de amar, mesmo quando tudo dentro de nós grita para desistir.